Quero saudar a todos os crentes, todos os irmãos, em nome de Jesus. Hoje é domingo, irei ministrar esta palavra que está em João 3, os versículos 17 e 18. João 3, versículos 17 e 18. Lemos assim, posso ler aqui, 17. João 3, 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Esta é a palavra de Deus. Nós temos aqui o nosso tema, que é Jesus é o Salvador dos pecadores. Jesus é o Salvador dos pecadores. Se fala muito de Jesus para muitas esferas sociais, já muita gente falou de Jesus. Algumas pessoas sabem quem é Jesus através da história. Alguns creem em Jesus Cristo através da ministração da palavra de Deus. E muitas outras informações temos acerca de Jesus. Mas espiritualmente falando, a missão de Jesus é de vir salvar os pecadores. Portanto, a missão, a razão por que ele veio, a missão específica dele era vir salvar os pecadores. Não é? Podemos chamar isso de redenção da humanidade. Portanto, esta é a razão. Já falei em outros vídeos e expliquei muito bem que o homem foi criado por Deus, perfeito, portanto, para viver segundo a vontade específica de Deus. Mas no capítulo 3 de Gênesis entrou o pecado. E o pecado é errar o alvo. O significado da palavra pecado é errar o alvo. Então, a entrada do pecado no mundo, que é relatado no capítulo 3, desviou os propósitos de Deus do homem para o homem. O homem pecou e errou o alvo. E desde lá até cá, o homem nasce como pecador. Então, de lá para cá, o homem precisa de um Salvador. Então, a Bíblia, a partir do livro de Gênesis, capítulo 3, até a data, o tempo do nascimento do Salvador cá na Terra, mostra várias formas de resolver o problema do pecado. Várias maneiras que Deus usou, partindo dos sacrifícios cruentos para resolver o problema do pecado. Que um pecador, depois de pecar, devia oferecer um animal em sacrifício para substituir a vida desse pecador com a daquele animal sacrificado. Então, estas figuras ou estas tipologias, esta metáfora mostrava que alguém deve entregar a sua vida para a salvação do gênero humano perdido. E essa pessoa, na verdade, já disse nos outros vídeos que devia ser perfeito, quer dizer, sem defeito, sem mácula, devia ser perfeito. Então, sendo esta pessoa uma figura humana, então Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, nasce de uma mulher, tanto aqui aconteceu o processo chamado encarnação, nasce de uma mulher, então devia ser uma pessoa perfeita, assim como no Velho Testamento, o animal oferecido para substituir a vida deste pecador deve ser também de uma raça perfeita, quer dizer, sem mácula e de 1 ano de idade. Então, na prática,
o Salvador tinha que ter também estes aspectos, tinha que trazer no seu corpo estas qualidades. Não pecador, portanto, de uma raça perfeita. Não sei se sabem que os judeus sempre preservaram a raça perfeita, mesmo quando o próprio pai da nação israelita, o Abraão, cometeu aquela situação de se casar, envolveu-se com Agar para ter o Ismael. Mesmo depois dessa situação, o Senhor aparece repreendendo o Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1, anda em meus caminhos, ser perfeito. Então repreendeu porque a raça devia ser pura. O Senhor aceitaria que o Salvador viesse de uma raça pura, a originalidade do Salvador. Quer dizer, um casamento perfeito, de uma raça pura. Quer dizer, é Abraão e Sara, não Abraão com Agar. Isso tem criado também muitas contradições em relação aos nossos irmãos muçulmanos, né? Tem criado muitos problemas porque o primogênito de Abraão é Ismael, mas segundo a graça, o primogênito é Isaac. Então, sendo assim, a igreja é nomeada em Isaac, não é nomeado em Ismael. Portanto, isto tem sido um quebra-cabeça no mundo islâmico. Mas a verdade é que a igreja é nomeada, ou melhor, é designado em Isaac e não em Ismael. Então, realmente, desta raça pura, começa a desenvolver essa raça messiânica, começa a desenvolver até o nascimento de Jesus, não é? E Jesus toma forma humana no ventre da Maria e nasce. Então, este acto em teologia chama-se encarnação, quer dizer, é Deus se fazer homem para ser capaz de participar na salvação da humanidade. Portanto, um homem salvando o outro homem. Não um animal, um bicho salvando um homem, mas é um homem salvando outro homem. Portanto, no Antigo Testamento nós temos este sistema de sacrifícios cruento, significando que Deus pretende dar o seu Filho para salvar os perdidos. Portanto, uma vez só, dar o seu Filho para salvar os perdidos. A palavra que lemos aqui no 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, o mundo aqui está-se a falar da terra inteira habitada, ou melhor, a totalidade da humanidade. Amou o mundo. É muito importante considerarmos essa expressão assim. A referência ao mundo aqui não está a se falar do cosmos, mas está a se falar de mundo habitado. Portanto, está a se falar de homens. Em outras palavras, Deus amou o mundo de homens. Então, Ele deu o seu Filho a este mundo de homens, e para não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, a missão principal de Deus ao enviar o seu Filho Jesus Cristo era para salvar a totalidade dos homens. Então, não é uma salvação regional, não vamos considerar uma salvação regional ou particularmente para Moçambique, ou para Brasil, ou para a África do Sul, é para a totalidade da humanidade. Portanto, em toda a esfera terrestre, onde Cristo é pregado, aquele que ouvir a voz de Deus, converter-se a Cristo, pode ser salvo. Pode viver nos confins da terra, não importa. Pode ser salvo, porque a salvação, o objetivo de Deus, quando envia o seu Filho unigênito, é para que o mundo fosse salvo. Então, a missão especial do Filho é salvar. Como o Pai também tem uma missão especial que foi criar,
não é o universo. Depois da criação, nós sabemos muito bem que o diabo interferiu na criação, tanto fazendo o homem, levando o homem à queda. Então, depois disso, era necessário um Salvador, e a proposta de Deus, que estava a ser desenhada desde o Antigo Testamento, era da vinda de um Salvador. Era da vinda de um Salvador. No outro vídeo eu falei que a palavra de Deus do Antigo Testamento, a mensagem, a única mensagem do Antigo Testamento, ela é resumida na palavra Cristo vem. Tanto o Antigo Testamento todo dizia Cristo vem, tanto Cristo vai nascer. Então, mas o Novo Testamento já explica-nos que Cristo já veio. Portanto, nesta ordem de ideia, o Antigo Testamento tinha a promessa do nascimento do Messias, tinha a promessa do nascimento do Salvador, portanto, para salvar a terra. Há uma palavra em Mateus que é muito importante, eu gosto muito, mas esta palavra é Mateus 1, versículo 21 diz, versículo 21, Mateus 1, versículo 21 diz, e ela, tanto a mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Uma das missões peculiares de Deus também era que este Jesus salvasse o seu povo. Quando fala-se do seu povo, está a falar aqui especialmente dos judeus. Mas a missão global, total de Jesus, não era só salvar os judeus, mas estava incluso nesta grande missão da expiação, da rendição da humanidade. Então, a salvar o seu povo do pecado, não é? Esta particularidade refere-se à missão que também Jesus tinha para com o povo judeu. Também o judeu precisa de aceitar Jesus como Senhor Salvador. Apesar de, através do nascimento de Jesus, se mostra como irmão deles. Como irmão, também é judeu, então ele nasce numa das tribos de Israel, é irmão deles, mas a missão especial, a missão divina de Jesus é a salvação. Portanto, todas as pessoas que falam de Jesus, cantam sobre ele e pregam, falam do seu nome, devem ter isto em mente, que a missão é expiar o pecado de todo mundo. Portanto, nós quando olhamos para Jesus, olhamos para um Salvador do universo. Quem crê, o versículo cá em cima, o versículo 3, o versículo 16, aliás, aqui mesmo neste mesmo capítulo 3 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então temos aqui o esclarecimento também da salvação do gênero humano perdido. Então, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele quer não pereça. Agora, 17, é claro, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse. Não é a missão de Jesus condenar o mundo. Até o pior dos pecadores, Jesus não veio condenar, esse pior dos pecadores. Nós tivemos tantas pessoas que se comportaram muito mal no tempo de Jesus, aqueles que se aproximaram humildemente e confessaram os seus pecados foram perdoados. As mulheres de má vida, os homens de má vida, todas as pessoas foram perdoados, porque a missão de Jesus é trazer este perdão ao mundo. O mundo pecou, tanto depois da queda do homem, o mundo vem cometendo pecados que levaria Deus a condenar totalmente o mundo. Então, antes da condenação, Deus deu seu Filho unigênito para que todo homem que crê em Jesus Cristo fosse também por ele salvo. Esta salvação é a redenção, é sotéria, é pagar pelo pecado. Pagar pelo pecado. Então, o sacrifício, o homem que deve pagar pelo pecado deve ser o homem que qualifica para fazer cumprir essa grande missão. Alguém que qualifica. Jesus qualifica. Portanto,
estamos para dizer aqui que a salvação dos pecadores é só encontrada em Jesus Cristo. Nenhuma outra cerimônia, eu quero ser claro e é verdade, nenhuma outra cerimônia pode salvar os homens. Cerimônia de pátria não salva os homens. Qualquer tipo de cerimônia tradicional, ainda que seja oficializado pelos homens, não salva o homem. A salvação é através da fé em Jesus Cristo. Então, o que faz o mundo sofrer agora é o pecado. O pecado faz o mundo sofrer. Temos muitas situações que são consequência dos pecados cometidos no passado pelos nossos antepassados e aqueles que nós mesmos continuamos a cometer. Então, essas consequências podem ser evitadas aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Isto não é uma lenda, uma história, isto é uma verdade. Então, se não se aceita Jesus, a humanidade continua desenfreada, correndo para o caos, porque realmente não aceita a salvação em Cristo Jesus. É necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Este é o remédio, já falei em outros vídeos, este é o remédio de Deus para a cura da doença do pecado. O pecado é uma doença. As pessoas caem em pecados, não querem pecar, mas vão pecando, não conseguem evitar, não conseguem se distanciar do pecado, não é? As pessoas continuam matando, as pessoas continuam fornicando, continuam adulterando, matando, roubando, mentindo, continuam a fazer esses e vários outros pecados que levam à perdição. Realmente o remédio do pecado é Jesus Cristo. Eu quero que aqueles que podem ouvir e assistir esse vídeo tenham a noção de que sem Jesus, sem a salvação em Jesus, o homem continua perdido. Apesar de usar muitos amuletos para justificar-se, o homem gosta de justificar, eu não fiz nada de mal, aquilo é normal, aquilo se faz, mas o homem diante de Deus não tem nada que se justificar. Diante de Deus ele é pecador. A única justificativa que pode levar Deus a perdoar o homem perdido é aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É o único mecanismo. Portanto, esta é a forma como Deus tem. Alguém pode perguntar, mas não existem outras formas mais facilitadoras, não é? Se não conseguir aceitar Jesus, então não há outra saída, não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo tanto. Ele mostrou o seu amor entregando seu filho unigênito, assim como Abraão, para a salvação, não é? Para a aceitação, ele foi cobrado que entregasse uma prova maior que teve Abraão, entregar seu filho para a morte, que aquilo é o símbolo daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, o homem precisa também de aceitar Jesus. Portanto, a vida é substituída pela vida. Alguém morreu em nosso lugar. Alguém morreu. Essa é a boa nova. Alguém morreu em nosso lugar para nós não morrermos. Então, o que temos agora a fazer é só aceitar. Eu aceito o Senhor como Senhor, meu Senhor e Salvador. Então, isto é a redenção. Aí começamos a ser restaurados e trazidos para uma vida nova em Cristo Jesus. Então, resumindo, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Não em nenhum outro nome há salvação, diz a palavra de Deus no livro de Atos. Em nenhum outro nome há salvação. Vamos lá ver juntos o Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. É por isso que ele salva. O irmão pode falar, o Buda não salva. A Bíblia não diz nada dele. E o homem não salva. A Bíblia não diz nada de Krishna. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que só em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Falando da salvação sotéria, eu referi-me que é a sotéria, a salvação através do resgate. Esse que faz isso é somente o Filho único de Deus, que é Jesus Cristo.
Então, a diferença do verdadeiro cristianismo e outras religiões é que nós encontramos em cristianismo tanto o Salvador que salva, aquele que salva, o verdadeiro Salvador, é revelado pelas Escrituras Sagradas, não é? É revelado, não estou a dizer que os outros livros sagrados não tenham outros salvadores lá revelados, mas há o verdadeiro que salva, aquele que salva, porque aqui a Bíblia já, os apóstolos aqui falaram, o Lucas aqui no capítulo 4 de Atos, que em nenhum outro nome. Então, em português, quando se diz nenhum, é nenhum mesmo. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado. Então, para que serve a salvação? A salvação ajuda-nos a recebermos a graça de Deus, a sairmos da linha da condenação eterna para a salvação eterna. Portanto, a salvação em Jesus nos tinha da linha da condenação eterna para a salvação eterna. Por que precisamos da salvação eterna? Precisamos da salvação eterna porque nós fomos criados para a salvação. Fomos criados para este benefício. E, na verdade, agora se alcança através de fé em Jesus Cristo, porque, na verdade, não há outro nome em que devamos ser salvos. Então, é necessária a salvação. O que a salvação proporciona para o homem? Proporciona a graça é favor imerecido. Muitas pessoas padecem, passam maus bocados, momentos difíceis na vida, por falta desta graça. Então, vivem sobre a condenação. Como eu disse, sem a salvação, a condenação é eterna. Você está condenada até a eternidade. Então, não há graça. Podes viver aqui na terra, mas sem graça. E quem não tem graça, então, ele está condenado. Então, esta atuação da graça de Cristo começa quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e é derramado esta graça, favor imerecido. E vivemos para Deus, agora tem que ser claro aqui, vivemos para Deus e não vivemos mais para o pecado. Não vivemos mais para nós, vivemos para Deus. Então é preciso entregar a nossa vida a Cristo voluntariamente. Esta voluntariedade, entregar a nossa vida a Cristo, abre porta para que Cristo derrama em nós a graça específica. Graça, então nós nos chamamos, a partir dessa conversão, nos chamamos filhos de Deus. Então, se o irmão está a me escutar desse lado e tem esta necessidade, falta da graça, a ausência da graça condena a pessoa não se sente bem, a pessoa não consegue conquistar o que pretende, a pessoa fica automaticamente bloqueado. A ausência da graça de Deus. Você pode procurar charlatãs, né, não é? Aqueles exorcistas que acham que também são espirituais, eles podem ajudar as pessoas espirituais, mas isso não te confere a graça. Isso não te confere a graça. A graça de Deus só veio através de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Não importa o tipo de problema e sofrimento que está passando, mas o passo número 1 para entrar no amor de Deus, nesse imerso amor de Deus, para entrar na família de Deus, o passo número 1 é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, Ele salva, Ele cura, Ele satisfaz. Quando alguém vive em Cristo, então vive em paz com Deus, está em paz com Deus, porque aceitou a proposta de Deus de livrar o irmão do pecado. Então, a missão de Jesus não era para movimentar grupos políticos, não era para vir disputar com os poderosos, mas a missão de Cristo era para salvar o pecador, que eu sou um dos principais, tu também pode ser um dos principais, o outro que seja no seu lugar. Paulo dizia que eu sou um dos principais pecadores, venho para livrar. Então, esse livramento só começa a atuar individualmente para aquele que aceita o Jesus como Senhor e Salvador. E acabou. Esta é a missão. Então, aqui estamos a dizer que Jesus é o Salvador dos pecadores. Esta é a missão que levou a sair lá do trono da glória para a terra. É a razão porque que Deus enviou o seu Filho unigênito para esta grande missão
de rendição da humanidade. Expliquei aqui que a humanidade é composta por todos os homens do mundo inteiro que habitam a Terra. Portanto, é a Terra inteira habitável, o mundo. Não está a falar aqui o mundo, o cosmo, mas está a falar a Terra, o conjunto desses homens que habitam a Terra. Então pode ser salvo, independente da sua cultura, independentemente da cor de pele, independentemente da língua que fala. Se aceita Jesus como Senhor Salvador nessa região onde você se encontra, é salvo. E a porta da graça, eu amo isto, a porta da graça se abre. E quando se abre a porta da graça, então você é bem-aventurado. Quero orar em nome de Jesus. E essa bem-aventurança proporciona muitos outros benefícios que a Bíblia relata, que temos mais de 8.000 promessas na Bíblia, e começa a usufruir essas promessas uma por uma, se aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador. Mas se rejeitar também, vai estar distanciado de Deus nesta vida e na vindoura. Quer dizer, não tem um futuro melhor. Então, aceitar Jesus como Senhor e Salvador é necessário. Eu penso para que aceite Jesus. Eu também aceitei um dia. Então, realmente, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se propor fazer isso, então as portas da graça vão se abrir. Mas se não quiser também, tu é que decide. Isso depende da determinação que o homem coloca diante de Deus. Eu quero, eu aceito. Agora, se dizer não quero também, Jesus nunca salvou as pessoas à força. As pessoas são salvas porque voluntariamente aceitam Jesus. Eu aceitei o Senhor Jesus voluntariamente. Então tu tens então esse espaço para aceitar Jesus. Se quero fazer, então, ou se já fez, levanta tua mão. Quer orar com o irmão daí desse lado, quer orar consigo para a salvação, para a salvação. Eu podes procurar depois uma igreja próximo da casa, diga que eu assisti um vídeo, eu recebi o Senhor Jesus, então eu quero continuar a desenvolver a minha vida espiritual nesta congregação. Então o pastor que estiver lá, os obreiros que estiver lá vão te encaminhar para crescer de glória em glória, como Paulo disse. Feche os olhos, então, faça essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu venho a Ti, sou pecador. Escutei a palavra, estou convencido que eu sou pecador. Quero Te aceitar como meu Senhor e Salvador. Olha para a minha vida, transforma a minha vida, muda a minha vida. Senhor Jesus, eu não sou ninguém sem a Tua presença. E agora, ouvi a palavra, percebi que eu necessito da salvação que o Senhor oferece àqueles que creem. Eu creio, sou um pecador, perdido, preciso da salvação. Salva-me, Jesus. Perdoa os meus pecados. Eu te rejeitei há muito tempo. Também te confundi. Mas agora, com esta ministração, compreendi que eu preciso de Ti. Salva-me. Transforma-me. Dá-me a vitória. E prepara-me espiritualmente para Te seguir, para Te amar, para Te servir. Entrego hoje a minha vida toda para dedicar o resto de dias que faltam a Ti e ao ministério. Quero aceitar que a minha salvação está garantida, segundo esta palavra que foi pregada aqui. Eu aceito o Senhor como um Salvador e meu Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os anos da ignorância. Agora aceito e servirei ao Senhor e viverei para o Senhor todos os dias da minha vida, agora e para todo sempre. Muito obrigado por me aceitar como seu filho. Muito obrigado. Te agradeço de coração, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó te dê graça e proporciona
bênçãos, muitas bênçãos em sua vida particular. Em nome de Jesus. Amém. E hoje fazes parte de uma grande família cristã no mundo inteiro. Sei que fez a oração com fé. Deus te abençoe. Amém.